Programa Estação Bahia. Apresentação Jorge Ribeiro. Oferecimento: Governo da Bahia, do lado da gente. Olá pessoal, bom dia. Está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã, aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, vamos com o quadro Alô Doutor, falando de neurologia, com o neurologista Dr. Antônio Andrade. Alô, pessoal, eu sou Antônio Andrade no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, e dessa vez no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. E dessa vez nós vamos falar o envolvimento neurológico nas doenças clínicas, principalmente nas doenças metabólicas, como a diabetes mellitus. Essa estatística pode ocorrer de 7% a 85% dos pacientes portadores de diabetes podem desenvolver a chamada neuropatia ou polineuropatia crônica. E essa polineuropatia tem as suas características clínicas dos pacientes diabéticos. Começa com dormência na região plantar. Quando você retira o chinelo, a sandália, e coloca a sola do pé em contato com o chão, ou seja, com o ladrilho do banheiro, aonde você vai tomar o seu banho. Você sente uma sensação de dormência, como se estivesse usando uma meia. E aquilo ali já é um distúrbio sensitivo, ou seja, que você sente normalmente. Então isso já é uma coisa para chamar de aviso. Ou fraqueza quando você anda. Isso pode ser um dado muito interessante nesses pacientes. Alguns apresentam leves atrofia, diminuição, tem aumento da CPK, dessa enzima, e essa neuropatia, ela pode estar dividida na forma motora quando atinge os nervos motores, sensitiva quando atinge a parte sensitiva. Ou elas podem ser mistas, você pode ter a característica também de dor. De repente começa a sentir dor, em forma de agulhada, dormência, aquela parestesia. Isso é um dado que a gente tem que estar muito lembrado, principalmente nos pacientes com diabetes. Na pele, você passa a ter aquela pele fria, isso. Com muita frequência, você tem no ambiente frio, você tem um pouco de cianose distal, as pontas dos dedos ficam meio e azuladas. Isso é um dado também interessante que você deve levar em consideração. O diagnóstico é feito através do exame neurológico nos pacientes, o endocrinologista que cuida disso, a suspeita diagnóstica, e o neurologista vai fazer a avaliação desse paciente para verificar a força muscular, o reflexo, o distúrbio da sensibilidade e classificar naquelas relação as formas sensitivo, motor ou as formas mistas. Ou alguns apresentam uma hipotonia. Quando você vai examinar o paciente, ele tem geralmente uma alteração, diminuição de reflexo, ela pode ter uma hiperatividade, e daí nós partimos para o estudo com a eletromiografia, que é um exame que você vai medir tanto a velocidade de condução dos nervos e o desempenho da contração muscular. E aí o eletrofisiologista, né, tem que ser neurologista, ele vai dar o diagnóstico dessa condição clínica do envolvimento da glicemia, da diabetes, não é isso? Com as suas mais de 8 mecanismos de ação em relação a esse problema que se envolve as neuropatias. Devemos lembrar também um dado importante que podia ser descrito anteriormente, ou seja, você tem o neurônio, e esse neurônio é como se fosse um fio encapado. E aí é que está a mielina. E essa mielina, ela muitas vezes, da grande maioria das vezes, você tem, a depender do mecanismo, um aumento de uma substância chamada sorbitol. E aí faz com que você tenha uma lentificação da contração neuromuscular, que chama-se isso de cronaxia neuromuscular. Quando você tem o deslizamento de uma fibra sobre outra. Você vai perdendo essa capacidade. E quando você perde aí, é uma maneira de como você está instalando. Se essa área envolve a parte do sistema nervoso, você vai ter
pode ser uma neuropatia, um fenômeno, ou seja, uma semiologia, ou seja, o achado clínico, pode ser motor, quando você perde a movimentação, ou sensitivo, quando você perde a alteração da sensibilidade. Eu sou o professor Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge. Muito bem, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, é rapidinho. Programa Estação Bahia. Oferecimento: Governo da Bahia, do lado da gente. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. E faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade. Salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos. E a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares. Primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a Sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro O Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês o reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei? Estamos de volta no programa Estação Bahia. Eu quero me dirigir a você que é empresário. Quer anunciar o nosso programa, tanto para o estado da Bahia quanto para o estado de Sergipe? Entre em contato com este número que aparece aqui na tela com a nossa produção e em breve você vai estar anunciando com a gente aqui no Estação Bahia. Será uma honra tê-lo junto conosco. Agora a gente vai para o quadro Plantão Médico com o cardiologista Dr. José Antônio. Bom dia a todos no Plantão do Coração.
que é daqui da Estação Bahia, da Bandeirantes, e é sobre o pericárdio, que é a membrana que recobre o coração. O pericárdio, não raras vezes, ele fica doente. E a doença mais comum do pericárdio é chamada inflamação do pericárdio, ou pericardite. Ela é importante porque, às vezes, ela simula infarto do miocárdio. O indivíduo tem uma gripe e, depois dessa gripe, ele começa a apresentar dores no peito, sobretudo quando ele respira fundo, e a apresentar cansaço aos esforços que ele não cansava anteriormente. Então, essa doença, na maioria das vezes, é secundária à virose. Vírus Coxsackie-B, vírus Coxsackie-C, ecovírus, mas ela pode ser determinada por qualquer tipo de virose. Se o indivíduo tiver imunologicamente deprimido, então ele pode desenvolver uma pericardite. E essa pericardite, o diagnóstico é feito com a simples olhada do tórax do indivíduo, pescoço do indivíduo, você vê uma veia jugular bem cheia, e quando você bota o estetoscópio, você ouve o coração com um ruído típico de atrito pericárdio. Então, nesse caso, esse indivíduo deverá ser internado urgentemente para fazer um ecocardiograma, que é quem define o diagnóstico. E, a depender da quantidade de líquido, ele tem que retirar esse líquido para ele não sofrer aquilo que se chama tamponamento cardíaco. O coração se enche de líquido ao redor da bolsa que envolve o coração não consegue expandir, não consegue encher de sangue, não consegue bombear o sangue. E, em função disso, o indivíduo morre por uma doença completamente benigna e irreversível, como pericardite. Obrigado a todos, e no próximo semana estaremos aqui com outro tema de interesse popular. É isso aí, meus amigos. Depois desta aula do Dr. José Antônio, agora a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já. É rapidinho. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. Olá, pessoal. Aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a Sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá, meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018,
lancei o livro O Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês no reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros? Inclusive, outro que publiquei em 2017, que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais, através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Estação Bahia. Meus amigos, fundada em 1808 pelo príncipe regente Dom João VI, a primeira faculdade de medicina do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia, foi objeto de um manifesto por parte de professores e ex-alunos que pediram a urgente restauração integral do patrimônio arquitetônico e histórico da instituição, preservando sua identidade e garantindo a segurança estrutural, acessibilidade e adequação às normas contemporâneas, como revela o diretor da faculdade, Alberto Lopes. Esse movimento que nós estamos presenciando, movimento espontâneo, né, de médicos egressos da Faculdade de Medicina, não só a primeira faculdade de medicina do Brasil, mas hoje uma das faculdades mais importantes pela sua qualidade em termos de formar médicos, mas que precisa da ajuda de todos. A Faculdade de Medicina passa por um momento extremamente difícil, apesar de ter um diretor excelente, que se esforça muito, mas do ponto de vista material, ela está extremamente carente. Então, foi fundada a Associação dos Ex-Alunos, e essa Associação dos Ex-Alunos vai batalhar personalidade jurídica para atrair recursos para ativar a faculdade em vários aspectos. Não só a restauração física, mas a restauração de uma luta, de uma memória e de uma dignidade da profissão médica. Por essa escola se passaram gerações de médicos com boa formação, com excelentes professores que se tornaram referência, e isso vai impactar numa boa assistência médica. Sem dúvida, a Faculdade de Medicina tem história, né? Quando Dom João VI criou a faculdade, ele trouxe o quê? Ciência, conhecimento, importância em servir ao outro. Então, a medicina no Brasil, ela começou aqui. Então, a importância não é somente a restauração física, que é muito importante, que vai ter muito dinheiro envolvido nisso, mas é a restauração do propósito que foi formada a faculdade. Então, nós precisamos resgatar toda essa história, nós precisamos educar os colegas médicos, nós precisamos envolver toda a classe médica nesse processo de reestruturação da boa medicina, da boa prática e do interesse em servir ao nosso próximo. Esse é um momento ímpar para a nossa educação médica no Brasil, não é só da Bahia, porque esta é a primeira faculdade onde hoje comemora-se 218 anos e durante toda a sua formação, formando médicos não só para a Bahia, mas para o Brasil, e médicos hoje que dominam áreas em outros países da Europa, dos Estados Unidos, e do mundo de modo geral. Nós hoje precisamos passar por uma reforma objetiva e temos que fazer esse movimento que já começou durante esses últimos 5 anos. Nós sempre festejamos esse com um mínimo de pessoas convidadas, mas hoje uma mobilização maior para que isso venha a surtir frutos. E nós precisamos dar conserto, dar continuidade a essa faculdade de formação médica brasileira. Esse é um movimento extremamente legítimo e de resgate da história e de todo o manancial cultural da nossa medicina. Uma medicina que foi fundada na Bahia, foi fundada para o Brasil, nasceu aqui e que merece todo o nosso respeito. Hoje nós temos uma faculdade forte, hoje nós temos uma faculdade que está despontando em qualidade com as melhores do Brasil, mas temos a deterioração de um prédio que precisa de socorro, precisa do apoio de toda a sociedade civil organizada, seja ela
classe política, seja a imprensa, seja, enfim, todo o poder constituído em prol da nossa faculdade, que é algo a serviço do povo brasileiro. A Faculdade de Medicina da Bahia é um referencial da medicina brasileira, da educação, desde sempre, né? Continua sendo, né? Agora, mas a questão de manter o patrimônio concreto, predial, realmente é uma circunstância que no Brasil tem sido difícil, né? Não é um privilégio nosso ter esse descaso, mas eu acho que precisa de ações mais completas. Além de reestruturar, vai ter que reconhecer que a faculdade está numa circunstância chamado patrimônio histórico do Pelourinho, que tem muita atividade aqui. Não se pode ter batuques, vibração ondulatória de sons sistemática. Esses prédios foram construídos de maneira quase que artesanal. Não vai resistir. As madeiras, os adobes. Então, realmente, é preciso ter essa maldade, considerar isso, convidar a geologia da UFBA, a geologia do governo federal, para fazer um estudo aqui mais completo e talvez criar realmente uma sistemática de uso desse espaço aqui, para que não haja uma vibração que deteriore, sem dúvida alguma, esse equipamento. Olha, um prédio de 208 anos é um prédio que merece uma atenção permanente, né? Porque ele aqui agrega uma história que se confunde com a história do Brasil. É a história do curso superior, é a história da medicina, que é um conjunto arquitetônico muito grande que sofre com problemas estruturais e que precisa entrar na agenda de prioridades para sua conservação. Essa necessidade de mobilização da classe médica, da classe acadêmica, da classe política, de todos, para a gente deixar esse equipamento com as condições que ele deve ter de forma permanente. Olha, eu vejo um movimento realmente fantástico, que chega numa hora importante, quando o nosso patrimônio, a nossa Faculdade de Medicina, uma faculdade de mais de 2 séculos de existência, se encontra realmente num estado lamentável de preservação da sua estrutura física. Então, nada mais justo e oportuno do que esse momento para que nós possamos dar uma contribuição nesse sentido. Tanto as emendas individuais, que são de cada parlamentar, como também as emendas de bancada, que nós temos aqui, Liz da Mata, que é a coordenadora da nossa bancada lá na Câmara Federal. Vou levar a Liz também essa solicitação para que ela seja a líder desse processo na nossa bancada. O manifesto foi encerrado com um abraço simbólico dos professores, ex-alunos e egressos da Universidade Federal da Bahia, num abraço simbólico no prédio da instituição. Óticas Kairos, a excelência da saúde em sua visão. Aqui você encontra as lentes e armações mais avançadas e modernas do mundo. Nada melhor do que sentir o conforto dos óculos, combinando com a sua personalidade. Óticas Kairos, agora em 2 endereços. Na Rua Direta do Uruguai, número 10, Mares, próximo à Lotérica. E também na Rua Duarte da Costa, número 57, Baixa do Bonfim, próximo à Sinaleira do Caminho de Areia. Óticas Kairos, a excelência da saúde em sua visão. Por favor, onde fica o embarque para Dubai? Dubai? Você tá na rodoviária, velho. Chegou a nova rodoviária da Bahia, Terminal Salvador, tão moderna que parece aeroporto. Mais conforto e serviços para quem chega à capital ou vai para o interior. Integrada ao metrô, a ônibus urbanos e ao futuro VLT. Nova rodoviária, a mais moderna do Brasil. Mais uma entrega gigante do governo da Bahia, do lado da gente. E assim chegamos ao final do nosso programa Estação Bahia de hoje. Quero aproveitar e convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube. Acesse, deixe o seu like, clique no sininho e se inscreva em nosso canal. Para mim será uma satisfação enorme tê-lo como seguidor. Mas antes de encerrar o programa, quero deixar uma mensagem para você que é motorista. Olha,
Se beber, não dirija. Um grande abraço e semana que vem estaremos de volta aqui na tela da Band. Um beijo no coração, fica com Deus. Tchau, pessoal! Programa Estação Bahia. Oferecimento: Governo da Bahia, do lado da gente.